Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 10. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. No entanto, hoje vamos fazer um especial sobre o novo Fundeb. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos que estão nos ouvindo nessa nova e especial, edição dos Segredos Políticos. E, bom, lembrando que nosso foco continua em passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. Então, vamos já começar essa nossa edição especial de hoje. Vamos lá, Vitor. Então vamos falar um pouquinho sobre o novo Fundeb. Hoje é o especial, né? Novo Fundeb. Vamos começar aí pela introdução, né? O que é o novo Fundeb? A partir da emenda constitucional número 108 do ano passado, 2020, foi criado o novo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então agora ele se tornou permanente, né? Na Constituição Federal. Qual que é o objetivo do novo Fundeb? Ele caracteriza-se aí pela ampliação do investimento, né, na educação e a maior eficiência na alocação dos recursos. E ele está vigente desde o dia 1º de janeiro de 2021. Um ponto interessante do Fundeb é que assim, ele não pode ser considerado nem federal, nem estadual e nem municipal, né? Já que o Fundeb ele trata-se de um fundo um fundo contábil, né, que é formado com recursos provenientes das três esferas do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, a arrecadação e distribuição dos recursos do Fundeb, elas são realizadas pela União e pelos estados, com a participação da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil como agente financeiro do Fundeb. E aí, por fim, os créditos dos recursos, eles são realizados de forma automática em favor dos estados e dos municípios de forma igual, com base nos números de aluno, né? Então, dependendo da quantidade de alunos do estado e do município, o recurso vai ser repassado para o estado ou para o município, no caso, né? Isso. Então, nesse caso, então por isso, né, que o Fundeb ele não pode ser considerado só como federal, como estadual, né? Então depende da ótica que você observa o Fundeb, ele vai ter o vínculo federal, né, porque a União participa da composição, da distribuição dos recursos, do estadual, que também participa colocando o recurso e também recebendo os recursos, e o municipal, que no caso só participa da composição recebendo os recursos já no ponto final aí da utilização do Fundeb. Isso, e aí, Vitor, para falar um pouquinho dos recursos, né, que compõem o novo Fundeb, a gente tem aí, né, o Fundeb ele continua formado aí por 20%, né, dos seguintes impostos, né, o primeiro aí é o Fundo de Participação dos Estados, aí depois tem também o Fundo de Participação dos Municípios, né, só que com uma observação que sem adicionar aí 1% de julho e dezembro. Tem um imposto também sobre produção de industrializados, produtos industrializados, né, proporcional às exportações. Tem o ICMS, tem o IPVA, tem o ITCMD, tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e tem a receita da dívida ativa, alusiva aos sobreditos impostos ou fundo de impostos, né? Também vale salientar que não mais ingressa os recursos da Lei Candir nesse financiamento. Exatamente. O Fundeb também ele vai colocar aí algumas questões sobre a qualidade da educação, né? Então, o novo Fundeb ele prevê que tanto a União quanto os estados e os municípios eles vão ter que assegurar, né, no financiamento da educação básica a melhoria na qualidade do ensino. Então, é uma questão aí diferencial também do novo Fundeb. E a qualidade da educação municipal, ela vai se referenciar pelo indicador do custo aluno-qualidade, que é o CAQ, que ainda vai ser definido numa lei complementar, né, após um acordo entre os entes federados aí.
É, a distribuição dos recursos, falando um pouquinho sobre esse assunto, né, os recursos eles vão ser distribuídos aí de forma automática, né, sem nenhuma necessidade de autorização ou convênios aí pelos estados e municípios. O que é importante dizer é que esse repasse ele será feito através de conta específica, né, de cada governo estadual ou municipal, pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Então, conforme o Vitor já disse anteriormente, a distribuição ela vai ser realizada com base no número de alunos da educação básica pública, né, presencial, de acordo com os dados do último censo escolar. Então, o censo escolar vai ser a base para a distribuição dessa verba, né, do Fundeb. Então, eles vão ser computados aí os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação. Bom, e acho que um ponto bastante importante também, né, a gente saber quem cobrar, então saber quem que vai administrar de fato o dinheiro, quem vai ser responsável pela movimentação do Fundeb, né, em cada estado, cada município. O novo Fundeb ele define então que a movimentação ela vai ser, né, primeiro que os recursos vão ser creditados numa conta específica do fundo, né, e quem vai administrar esse dinheiro é o secretário de Educação ou o responsável equivalente, né, do respectivo governo, junto, claro, com o chefe do poder executivo daquele estado ou município, né. Então esses são os responsáveis por movimentar e gerenciar o dinheiro recebido através do Fundeb. Uma outra dúvida aqui, Vitor, que assim que as pessoas, né, os gestores podem ter é se os recursos do Fundeb eles podem ser direcionados de forma temporária para aplicações financeiras. E sim, esses recursos eles podem ser aplicados em operações financeiras de curto prazo, ou também o chamado mercado aberto, né, que são operações lastreadas em títulos da dívida pública. Então, e pode ser feito aplicações financeiras de curto prazo com os recursos do Fundeb. Bom, vou falar também um pouco aqui, Romeu, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Então tem uma regulamentação nova aí também, de que cada ente, né, da federação, tanto os municípios, os estados e o governo federal, eles vão precisar formar um conselho, né, para um controle realmente social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo. E é importante dizer que esse conselho ele não vai ser não vai ser do governo, né? Ele tem que ser independente mas ao mesmo tempo ele tem que trabalhar em conjunto aí com os órgãos da administração pública para poder, né, funcionar. Então, assim, é uma obrigação do Poder Executivo, nesse caso, oferecer a esse conselho que vai ser formado apoio de material, logística, então disponibilizar um local para reunião, meio de transporte, equipamentos, para que eles possam realizar esse trabalho, né, de acompanhamento do fundo, mas também é importante dizer que o conselho ele não vai ser ele não vai ser responsável por administrar o valor, né? Como eu já disse anteriormente, quem administra o valor é o secretário de Educação e o chefe do executivo. Então esse conselho aí ele tem que ser formado justamente por diferentes segmentos sociais e que vão poder fiscalizar aí como que está sendo utilizado esse valor do Fundeb. E outra coisa, Vitor, é assim a questão de como obter informações sobre os valores repassados, né, para os governos e para os municípios na conta do Fundeb. Tem diversos links, que são links da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil, e a gente vai disponibilizar esses links na nossa publicação no Facebook, para não falar que link de internet, né, que vai ficar difícil para o pessoal notar, então vai estar na nossa postagem dos Segredos Políticos no Facebook. A gente vai disponibilizar esse link para quem segue o nosso Telegram também e o nosso WhatsApp. Esses links vão estar lá junto com a postagem junto com a postagem desse nosso podcast. Então esses links vão ser para consulta dos valores repassados, né, para a conta dos estados e municípios. E aí também é importante dizer que nas agências do Banco do Brasil eles podem ser obtidos, né, esses extratos da conta do fundo, para quem, né, qual gestor,
o gestor que quiser, né, consultar. E também vale destacar aí que as contas do Fundeb, elas não estão protegidas pelo sigilo bancário. Perfeito, é isso aí. E, bom, um outro ponto importante também para a gente citar aqui é que se existe ou não a possibilidade, né, uma dúvida que surgiu, se existe ou não a possibilidade de usar o recurso no ano subsequente, né, no ano seguinte. Então, o que o novo Fundeb define é que, assim, a princípio, o recurso tem que ser usado no ano de arrecadação, né, do valor, mas agora, nesse novo Fundeb, até 10% pode ser gasto no primeiro quadrimestre do ano seguinte. Então, antes, só podia utilizar 5%, né, do valor e no trimestre seguinte. Agora não, agora foi ampliado para 10% e para os 4 primeiros meses do ano. Então, Vitor, eu acho que vale a pena aqui só falar um pouquinho sobre a repartição do novo Fundeb e do complemento da União, mas sem citar muitos percentuais, porque senão vai ficar muito cansativo, até a gente orienta quem está interessado em saber os percentuais e repasse, tudo isso, entrar no site do MEC para entender. Mas assim, só como base, né, falando sobre a contribuição da União desse novo Fundeb, ela vai ter um aumento gradativo com o passar dos anos. Né? Então, até atingir o percentual de 23% dos recursos que vão formar o fundo em 2026. Então, vai passar de 10% no atual modelo vigente, né? Quer dizer, já passou até o final de 2020, depois para 12% nesse ano de 2021, depois para 15% o ano que vem, 17% em 2023, e vai subindo até alcançar os 23% em 2026. Tá? Aí a gente tem uma questão, né, do valor anual total por aluno, né, que a lei regulamentadora aí do novo Fundeb, ela já está disciplinando aí o modo de calcular esse valor anual por aluno e o valor anual total por aluno, que também vale a pena, quem tiver interesse, dar uma consultada no site do MEC. Isso aí. Também outra dúvida é em relação a como devem ser utilizados os recursos do Fundeb, né? Então, assim, desde a criação da Lei 9.394 de 96, já estava definido, né, que os recursos do Fundeb destinam-se especificamente ao financiamento das ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. E isso independente de se a modalidade de ensino é regular, é especial, se é de jovens e adultos, da duração também, da idade dos alunos, então abrange tanto crianças, jovens e adultos, né, da educação básica, do turno do curso, se é curso matutino, vespertino ou noturno, e da localização da escola, né, se é zona urbana, zona rural, área indígena ou quilombola. Então, o financiamento do Fundeb abrange todas as questões da educação básica pública. Você falou, Vitor, um pouquinho antes, da questão do uso do recurso do Fundeb para o ano posterior, né? Exato. Então, acho que também vale citar um pouquinho do uso do recurso do Fundeb para pagar despesas de exercício anterior. Então, assim, não pode ser utilizado o recurso do Fundeb para pagar exercício anterior, tá? Outro ponto também do novo Fundeb, né, é que, assim, na verdade, desde a lei de 96, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o LDB, um dos objetivos centrais é oferecer justamente uma remuneração melhor, né, para os profissionais de ensino. E com o novo Fundeb, agora, essa vinculação da remuneração aumentou de 60% para 70%, né, a remuneração desses profissionais. E aí, né, então, assim, como utilizar os outros 30% que sobram, né? Então, assim, a gente tem que fazer o cálculo dos 30% de acordo com o Fundeb para manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí vale salientar aí por prudência, né, que tem que afastar os gastos que são normalmente impugnados pelo Tribunal de Contas. Né? Então, quais são os gastos que não pode gastar essa receita do Fundeb? Então, assim,
Despesa com ensino à distância, não pode usar esse percentual. Despesa com transporte de alunos no ensino médio superior não pode usar. Proventos de aposentados, né, em atividade militar e na educação também não. Despesas com festas cívicas também não. Aquisição de instrumentos musicais também não. Construção e manutenção de bibliotecas, museus, ginásios esportivos, né, não restrito apenas aos alunos da rede municipal, negativo. Despesas com uniformes escolares e alimentação infantil, também não. Aquisição de gêneros alimentícios e equipamento para merenda escolar, também não. E essa que eles citam aqui de subvenção a instituições assistenciais, desportivas ou culturais, também não. Exato. E assim, a lei define, né, que para receber esse repasse, o professor ele tem que estar com efetivo exercício, né, em efetivo exercício da profissão. Então, o que define, né, esse efetivo exercício? Então, basicamente ele é caracterizado pela existência de um vínculo, né, definido em contrato próprio, que é celebrado de acordo com a legislação que vai disciplinar a matéria e a atuação desse professor na educação básica. Então ele tem que estar, de fato, atuando naquele momento, mas se ele tiver naquele momento em algum afastamento que é temporário, então se tiver de férias, licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento de saúde ou licença prêmio, não vai caracterizar a suspensão ou ausência da condição do efetivo exercício. Então, ainda assim, esse professor vai receber essa remuneração do 70%, né, da parcela do Fundeb. Então, Vitor, falando um pouquinho aí sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, né, a legislação ela estabelece a obrigatoriedade dos governos estaduais e municipais apresentarem aí a comprovação da utilização dos recursos do fundo em 3 momentos distintos, tá? De forma mensal, ele tem que apresentar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, aí mediante a apresentação de relatórios gerenciais sobre o recebimento e emprego dos recursos do fundo, de forma bimestral, né, por meio de relatórios do órgão executivo, resumindo aí a execução orçamentária, evidenciando despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, né, e de forma anual, para o Tribunal de Contas, né, seja do Estado ou do município, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas, do próprio tribunal, né, que aí pode adotar mecanismos de verificação com a periodicidade deles, né, de forma bimestral, semestral, da forma como o Tribunal de Contas quiser. Exatamente. Também acho que é bom a gente esclarecer, né, qual que é o papel e a atuação do Ministério da Educação com relação ao Fundeb. Então, no caso, a atuação do MEC, né, ela vai ser no acompanhamento das ações do Fundeb no âmbito nacional. Também o MEC vai oferecer apoio e orientações técnicas, né, relacionadas ao fundo, tanto a instituições quanto a pessoas físicas, e também cooperar, né, com as instâncias de controle interno, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, né, e realizando aí avaliações dos resultados decorrentes da implantação do fundo. E aí vamos falar sobre sanções, né? Então, por exemplo, se acontecer alguma irregularidade com o uso do Fundeb, o que acontece aí tanto para os estados ou municípios e para o chefe do Poder Executivo? No caso de estados e municípios, você tem a rejeição das contas, né, mediante parecer aí prévio do Tribunal de Contas, competente, né, estado ou município. E aí, claro, né, que essa rejeição vai ser encaminhado para o Poder Legislativo e também para o Ministério Público, né? E com isso, né, tem a impossibilidade de celebração de convênios junto à administração federal. Quando se trata de sanção para o chefe do Poder Executivo, governador ou prefeito, eles estão sujeitos a processo aí por crime de responsabilidade, que se confirmado, né, acarreta aí na perda do cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos
o exercício da função pública. Isso aí. Acho que também é legal a gente citar aqui o que eu acho que é de bastante interesse, né, do gestor público, que é o CIOP. O CIOP basicamente ele é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Então, assim, é uma ferramenta que é eletrônica, né? E ela foi criada para coletar, processar e disseminar o acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação, tanto da União, dos estados e dos municípios. Então, assim, a ideia é que o CIO, é que todas as informações do uso das verbas sejam cadastradas nesse CIOP para que a sociedade possa fiscalizar, né? Qualquer cidadão tem acesso a esse sistema para poder visualizar quanto que é investido em educação no Brasil, né? E onde é investido, como que é feita a aplicação desses recursos. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns destaques importantes, Vitor, disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive tudo isso que a gente está passando para vocês são informações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Então alguns destaques importantes, aí o primeiro destaque é que os municípios eles vão disponibilizar suas informações financeiras segundo o formato e os prazos determinados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, outro ponto também, outro destaque, né, definido aqui é que a cota municipal na cota municipal do Fundeb vão ser computadas as matrículas nas instituições sem fins lucrativos também, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que relacionadas a creches, educação rural, pré-escolas ou educação especial. É isso, no uso dos recursos repassados, né, aquelas entidades do terceiro setor só poderão efetuar gastos previstos no artigo 70 da LDB. Isso aí. Também na determinação da cota municipal do Fundeb vão ser consideradas apenas as matrículas presenciais efetivas. Outro destaque, Vitor, é que até a data de 31 de dezembro, a União vai publicar os valores que os municípios devem receber no ano seguinte a título do complemento federal. É isso aí. E oriundos da educação, os aposentados e pensionistas não vão poder ser pagos, né, a conta dos 25% do ensino do Fundeb, nem do salário educação. Outro destaque é que os estados pobres, né, considerados pobres, que não atingem aí o padrão mínimo nacional de valor anual por aluno, eles prosseguem aí recebendo a complementação da União, agora aumentada para 23%, que antes era 10%. Né? Esse complemento federal de 23%, ele só será atingido, né, que a gente comentou, em 2026, porque é de uma forma gradual. Então tem esse ajuste aí para os estados considerados pobres. Bom, outra novidade também aí do novo Fundeb é que os municípios que são considerados pobres de estados ricos, eles vão também passar a receber esse complemento aí, como eu citou, da União. Então, isso vai ser sempre que o VAT, né, o valor anual total por aluno, ele não alcançar o mínimo nacional. Então, a expectativa é que outros 1.500 municípios, né, que entram nessa categorização, eles passem a receber, então, esse complemento federal, que ele é de 10,5%, que vai ser atingido até 2026, né, porque vai aumentando gradualmente ano a ano. Importante lembrar que os municípios eles devem utilizar, né, na educação infantil metade desse complemento da União, ou seja, metade do VAT. É obrigatório que os municípios utilizem para a educação infantil metade do complemento da União, metade do VAT. E bom, para finalizar aqui, um outro destaque importante é que os municípios, né, junto com a União e o Estado, eles devem garantir uma política de formação dos profissionais da educação, inclusive daqueles que atuam com educação infantil, né, ou seja, creches, pré-escolas, para garantir que os professores tenham uma formação específica de nível superior, né, num curso de licenciatura na área de conhecimento do professor, e também garantir, né, a respectiva valorização desse profissional e um plano de carreira, né, tomando como referência o piso nacional profissional, que é definido por uma lei federal.
É isso aí, Vitor. Então, agora acho que a gente vai para o encerramento. Antes disso, eu gostaria que todos, né, que estivessem ouvindo aí dessem um feedback para a gente, se gostou, se não gostou. A gente tentou, de certa forma, transferir parte do que está na lei, no novo Fundeb, de uma forma mais leve, né? É algo bem técnico, mas a gente tentou transferir aqui para esse podcast especial Novo Fundeb dos Segredos Políticos, esse tema de forma mais suave, né? É claro que é um tema bem destinado aí para gestores públicos da área da educação, prefeitos, governadores e também interessados no tema. Então, com isso, né, encerro aqui o podcast. Quero convidá-los a ouvirem nosso podcast no Spotify e também seguir as nossas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter, sendo que vocês acham a gente como Segredos Políticos em todas elas, e no Twitter a gente está como Segredo Político. É isso, obrigado, Vitor, boa semana e até semana que vem. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos.